Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Onielton e vamos a mais uma videoaula do nosso curso de Introdução ao MATLAB para Engenheiros e Cientistas. Pessoal, na aula de hoje abordaremos especificamente as rotinas, ou seja, nossos arquivos M-Files do MATLAB, e bem como também abordaremos as funções de entrada e saída do MATLAB. Quando em aulas anteriores, na verdade foi comentado que todos os comandos do MATLAB eles são executados diretamente na Command Window. Mas pessoal, quando vocês precisarem executar comandos em série e principalmente quando esses comandos eles são encadeados logicamente, ou seja, se de fato eles constituírem um programa, na verdade a gente não vai estar digitando esses comandos diretamente na Command Window, porque na verdade é mais conveniente que a gente venha aqui em Home, abra um New Script ou função, como vai ser comentado em aulas futuras. Na aula de hoje vamos nos prender à utilização dos scripts. Então quando eu cliquei, essa é a janela que já foi mostrada na nossa primeira videoaula, destinada exatamente a receber os nossos códigos fontes de programas que são destinados para o MATLAB. Aqui vamos escrever as nossas rotinas nessa janela e vamos pedir a execução delas e que ocorrerá na nossa Command Window do MATLAB. Então aqui a gente vai escrever programas que rodam especificamente dentro da nossa plataforma do MATLAB. Caro aluno, e um segundo motivo para a existência do editor é que a Command Window ela não pode ser considerada iterativa. Ou seja, o que significa dizer que toda vez que a gente tecla Enter, ao terminar de digitar um comando, somente esse último comando ele vai ser executado de fato, sendo que todo o restante do nosso trabalho, ou seja, os comandos que foram repassados anteriormente, eles são inalteráveis. E se forem necessários, por exemplo, modificações ou correções em um determinado comando, de uma série de comandos que a gente está repassando ao MATLAB, e os resultados gerados por ele afetarem comandos em uma certa sequência encadeada, então toda aquela sequência de comandos deve ser novamente selecionada e executada na Command Window, que gera um excesso de estresse e até pode acabar impossibilitando a gente realizar alguns procedimentos importantes na resolução de um determinado problema. Então, para isso eu reforço a importância do nosso editor no MATLAB. Então, pessoal, aqui no editor a gente vai estar repassando, vai estar criando as nossas rotinas, nossos programas, digitando vários comandos em uma determinada sequência, e a cada vez que a gente dá Enter, o nosso editor já inicia uma próxima linha e já vai enumerando aqui de forma automática a linha em que a gente se encontra. E ao terminar de escrever todo o programa, a gente salva esse nosso arquivo no diretório padrão de trabalho e depois pede a execução do mesmo. Ou caso a gente troque a ordem nessas duas últimas ações, caso eu peça a primeira execução, o MATLAB automaticamente vai retornar uma janela para a gente pedindo para a gente primeiramente salvá-lo. E aí vai ser por padrão salvar e depois o MATLAB automaticamente já vai iniciar a execução desse nosso programa. Mas, pessoal, eu vou deixar aqui uma ressalva que quando o nosso programa ele for rodado, ou seja, quando a gente pedir a execução desse nosso programa, a janela que vai estar exibindo as nossas saídas do programa é a Command Window, ou no caso de geração de gráficos, plotagem de gráficos, a gente vai ter uma janela especial para essa saída gráfica. Tá? Mas na maioria dos exemplos que a gente vai estar trabalhando aqui, nesse nosso curso, a saída ou seja, os resultados que a gente gera através do editor, as saídas de texto que a gente gera pelo editor, elas vão estar acontecendo aqui na Command Window. Então, sem mais delongas, eu vou iniciar agora um primeiro exercício para a gente calcular, através desse exercício, as duas raízes de uma função quadrática. E a gente vai estar vendo como programar aqui no script, depois como salvar o arquivo com extensão .m, que é o nosso arquivo com a extensão do MATLAB para rotinas, e na sequência a gente vai estar rodando esse nosso programa, executando esse nosso programa.
Então, pessoal, quando eu inicio, já foi comentado com vocês em aulas anteriores, que quando eu inicio uma determinada linha com o nosso símbolo de porcentagem, essa linha ela vai ser totalmente ignorada a sua execução no MATLAB, ou seja, ela não vai ser executada propriamente no MATLAB. E esse recurso é muito interessante porque a gente pode estar utilizando o porcentagem para iniciar linhas de informações para esclarecimentos do nosso código, tá? No MATLAB, uma vez que essa linha ela não vai ter seu conteúdo processado, ela vai ser simplesmente ignorada. Então, traduzindo em miúdos, o que eu quero dizer é que, como nas outras linguagens, a gente pode inserir linhas de comentário, no MATLAB os comentários eles sempre serão iniciados pelo símbolo de porcentagem. Então aqui eu vou deixar um esclarecimento da utilidade do nosso programa. Então vou resumir assim: programa para calcular raízes de uma função quadrática. Pronto. Deixei aqui o nosso comentário. Como ficou muito grande, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma quebra de texto aqui e obviamente iniciar aqui nossa segunda linha de comentário com porcentagem. Nosso programa vai começar a partir da terceira linha, então, propriamente. Como é de praxe nas soluções de equações de segundo grau, a gente vai estar aí determinando valores para os três coeficientes A, B e também o C. E aqui eu vou iniciar colocando o meu A com o valor 1, o meu B com o valor 3 e o meu C com o valor menos 4. Cada linha aqui onde eu passo os nossos coeficientes, eu vou terminar elas com ponto e vírgula, para omitir na execução na command window os dados que a gente está armazenando nessas três variáveis. Na sequência, vou dar aqui um salto de linha para deixar um pouco mais organizado o nosso código. E então eu vou estar calculando o nosso valor de delta em função dos três coeficientes A, B e C. Então, pelo método de Bhaskara, a gente consegue calcular o nosso valor de delta para b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí eu também vou encerrar essa linha onde a gente calcula a nossa variável delta com ponto e vírgula. Então, b ao quadrado menos 4ac. Na sequência, vou estar calculando aqui então o meu x1, que eu vou identificar dessa forma essa variável. O meu x1 ele é calculado com menos b mais raiz quadrada de delta, como foi visto na aula sobre funções. SQRT calcula a raiz quadrada de um determinado argumento. Nesse nosso caso, da resolução de uma equação de segundo grau, o nosso argumento para SQRT vai ser o nosso delta. E tudo isso, e aí que eu vou colocar um parêntese para pegar toda essa nossa expressão aqui inicial e fazer dela um numerador, tá? Para a nossa fração que termina com o denominador 2 vezes A. Então aqui eu tenho menos b mais raiz quadrada de delta, aqui está a nossa raiz quadrada de delta, tudo sobre 2a. E aí dessa forma eu estou calculando o valor de x1 e o valor de x2 eu consigo calcular simplesmente trocando aqui o nosso sinal da raiz quadrada por negativo. Então menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E aí eu não vou colocar nem ponto e vírgula na linha 9 e nem ponto e vírgula na linha 10, para que quando a gente executar aqui o nosso script, não seja omitido nem o nosso x1 nem o nosso x2. Vou até aproveitar aqui e fazer logo a correção. x2, tinha deixado as duas variáveis como x1. Certo, pessoal? É um programa muito simples, exatamente para ilustrar de uma maneira bem resumida como funcionam os nossos programas, como digitar aqui os nossos programas no editor. E aí eu vou inserir aqui só um comentário a mais para a gente exemplificar, não exemplificar, mas especificar aqui
parte do código a gente está calculando o valor de delta. Então eu vou colocar assim, cálculo, perdão, vou colocar assim, cálculo de delta. E aqui na sequência vou colocar comentário para identificar o cálculo das raízes. Então, mais uma vez, cálculo das raízes. Pronto, deixei o comentário para cada trecho do nosso programa, cada parte que o nosso programa tem. Então, beleza, terminei de programar o nosso script, então agora eu vou pedir a execução dele. Deveria começar pedindo para salvar, né, esse nosso script, mas digamos que eu tenha me esquecido de realizar essa atividade de salvar, essa etapa de salvar, vou pedir logo a execução, e aí, como eu comentei a vocês, automaticamente o MATLAB lembra a gente de que o salvamento acontece previamente à execução da nossa rotina. Então vou nomear aqui a nossa aula como aula, não como aula, vou colocar aqui raízes, função, eu vou colocar só um Q quadrada, ou quadrática. E aí eu vou estar aqui salvando na nossa, vou escolher um diretório padrão para a gente estar salvando nossas aulas, vou colocar aqui em documentos, vou pedir para salvar esse código. Então o MATLAB nesse momento ele pede para a gente adicionar essa nossa pasta para ela se tornar uma pasta de trabalho, que o MATLAB possa manipular os arquivos que vão ficar salvos lá. Então aqui eu só tenho que, na verdade, clicar nessa opção de adicionar essa pasta. Então vou clicar e aí, pessoal, o MATLAB já mostrou aqui para a gente, quase que instantaneamente, a execução do nosso script de nome raízes, função Q, raízes da função quadrática, os valores de x1 que nós pedimos para calcular e o valor de x2 que também foi pedido para ser calculado. E aí, como a gente programou colocando ponto e vírgulas nas linhas 3, 4, 5 e também na 6, o valor dos coeficientes A, B e C e também do delta, eles não foram mostrados, porque como foi comentado em aulas anteriores, o ponto e vírgula tem essa funcionalidade. E aí, sem ponto e vírgula no x1 e no x2, foram os valores que de fato foram mostrados na command window. Então, como eu comentei a vocês, pessoal, programamos essa função muito simples, criamos esse programa muito simples aqui nesse nosso editor. Pedi execução aqui em Run, que é o botão destinado exatamente à execução do código programado no editor. E aqui na nossa command window vocês conseguem ver então a saída daquele nosso programa que tem o nome raízes função Q. Eu poderia ter, uma vez que eu tivesse salvado previamente esse nosso programa, eu poderia executar o seu conteúdo evocando o nome do nosso programa aqui na command window. Então vou mostrar para vocês. Vou fazer aqui uma limpeza de tela. E caso eu chamasse, agora que nossa rotina já está salva, pelo nome dela, raízes função Q, eu espero que chamando aqui na command window a nossa rotina, ele vai executar automaticamente o seu conteúdo. Então tá aí, novamente foi recalculado x2 e o x1. E reitero, pessoal, que o legal das rotinas é que quando eu desejar novamente calcular raízes quadradas, quando eu precisar calcular, na verdade, as raízes x1 e x2 de uma função quadrática para uma nova função, como o que eu vou precisar alterar, na verdade, só são os valores de A, B e C, então eu venho aqui na minha rotina, altero esses três valores e peço a execução. E aí não preciso ficar redigitando novamente o cálculo de delta e nem o cálculo de x1 e x2, porque esses cálculos já vão estar salvos previamente. Então esse é o legal de programar no MATLAB, que a gente fica com essa facilidade de alterar o conteúdo dos programas, o que seria muito complicado ou estressante de fazer
aqui na command window, ficar voltando comandos anteriores e aí modificando A, modificando B e C, consequentemente delta iria ser modificado também, teria que voltar a ser digitado o mesmo comando e depois digitar novamente x1 e x2. Então é isso, pessoal. Agora, iniciando a nossa segunda parte dessa videoaula, nós podemos fazer uma modificação nesse nosso código, desse nosso programa para calcular as raízes de uma equação de segundo grau. A gente pode adaptar ele muito facilmente para torná-lo interativo em relação ao usuário. E para isso, a gente vai estar trabalhando com 3 funções do MATLAB. disp, input e fprintf. Então, vou fazer aqui, vou detalhar para vocês para que servem cada uma dessas funções. A iniciar pela função disp. Vou colocar aqui ela na primeira linha útil do nosso programa, que é a linha 3. E, pessoal, a disp ela tem essa seguinte estrutura: nome, parêntese e o seu argumento, que pode variar. Só voltando aqui, obviamente essa é a sintaxe que a gente já tinha comentado em aulas anteriores, né? Então, o argumento da disp ela pode ser tanto uma variável, certo? Variável, quanto ela pode ser também uma string, ou seja, um conjunto de texto. Mas para que seja um string, a gente deve sempre acrescentar aqui as aspas simples. Então aqui dentro eu posso colocar uma string qualquer, ou seja, um conjunto de texto qualquer. Então a disp, na verdade, ela é uma função de saída do MATLAB, uma função padrão do MATLAB para saída de texto na command window. Então eu vou utilizar aqui a disp nesse momento para a gente passar aqui um título para a execução do nosso programa. Então vou colocar aqui calcular raízes para equação, vou colocar resumido, de segundo grau, por exemplo. Calcular raízes para equação de segundo grau, então eu poderia até pegar aqui raiz de uma função quadrática para ilustrar a nossa a utilização ilustrar o que o nosso programa faz de fato. Eu vou deixar assim por hora. disp, calcular as raízes para equação de segundo grau. Ok, então essa vai ser a nossa primeira função. Aqui onde eu tenho os dois resultados, eu vou substituir, onde eu calculei x1 e x2, eu vou fazer a exibição do conteúdo dessas duas variáveis de uma forma diferente. Vou colocar aqui primeiro ponto e vírgula na linha 13 e na 12, para obter o resultado dos cálculos em si. E eu vou utilizar uma função de saída do MATLAB, que é a função fprintf, com o propósito exatamente de mostrar o conteúdo dessas duas variáveis, x1 e x2, mas também atrelado a um texto explicativo sobre o que são esses dois resultados. Então, para isso, a melhor função que o MATLAB tem é a função fprintf. Estou esquecendo aqui de acrescentar esse último f, a nossa função. Então, ele permite, já diferente do disp, ele permite que na mesma linha, como argumento da própria função, eu tanto coloque texto, string, quanto eu posso também exibir os resultados, ou seja, os valores que essas duas variáveis armazenam, tanto x1 quanto x2. Para isso, a sintaxe da printf é muito simples. Eu vou colocar aqui, então, raízes, vou colocar minúsculo, calculadas, vou colocar 2 pontos, e vou colocar aqui, vou fazer a chamada aos valores que essas duas variáveis armazenam, tanto x1 quanto x2. E aí, para fazer essa chamada, eu vou colocar aqui o nosso porcentagem seguido de f, que é o tipo de dado associado ao nosso resultado armazenado em x1 e também armazenado em x2. Esse f, pessoal, traduzindo em miúdo, significa float, ou seja, eu tenho aqui a possibilidade, tanto em x1 quanto x2, de obter resultados reais para essas variáveis, né? E já que
esses números podem ser números reais, eu vou associá-los ao tipo de dado float por ser mais conveniente. Então, tendo ou não casas decimais nesses dois valores x1 ou x2, o tipo de dado float vai estar expondo para a gente o resultado de maneira completa, com ou sem as suas casas decimais. No caso de não ter números decimais, ou seja, as casas decimais desses nossos dois valores x1 e x2 sejam zeros, aparece somente zero. Se for diferente disso, aparece o algarismo qualquer que seja. Então, só reiterando, o porcentagem sinaliza o local onde eu quero mostrar o valor de uma determinada variável, e o f ele representa o tipo de dado associado a essa variável. Aí, na sequência, pessoal, já fora da aspa simples, eu coloco vírgula e chamo a minha primeira variável que eu quero expor o resultado dela, ou seja, o valor que ela armazena. E aí, como eu calculei duas raízes, tanto x1 quanto x2, eu quero mostrar o conteúdo dessas duas raízes. Então, coloquei aqui o valor da primeira e agora vou colocar aí e vou chamar a segunda da mesma maneira. Também utilizando porcentagem para indicar o local onde eu estou chamando o dado e o tipo de dado associado. E aqui na sequência eu vou colocar vírgula x2. Então, pessoal, aqui vai aparecer o valor de x1, porque na ordem aqui da minha fprintf eu coloquei primeiro x1 e na sequência eu coloquei x2, ou seja, primeiro aparece x1 aqui e aqui aparece x2, porque x2 foi a segunda variável aqui na ordem que eu coloquei o fprintf. Caso eu quisesse o contrário, primeiro exibir o x2, então eu deveria trocar aqui a ordem, colocar o x2 aqui na frente do x1. Mas como não é esse o propósito, então vamos deixar assim a nossa linha da fprintf. Então, raízes calculadas, aqui eu vou mostrar a primeira, aqui eu vou mostrar a segunda. Certo, pessoal? E a terceira função que eu quero mostrar a vocês nessa aula é a função input, que ela tanto tem a função de retornar texto para a tela, ou seja, ela pode ser tanto utilizada como uma função de saída, quanto também de entrada ao mesmo tempo. E eu vou utilizá-la para substituir o valor que a gente já predefiniu para os coeficientes A, B e C. Ou seja, eu vou deletar aqui o meu A e vou colocar aqui input, input, seguido de parêntese e aspas simples. E dentro da input eu vou colocar o seguinte pedido: digite o valor de A. Vou colocar aqui 2 pontos e um espaço. Eu vou aproveitar aqui essa mesma estrutura, só deletar aqui o 3, colar no B, fazer a mesma coisa aqui, deletar no C, colar. E aqui eu só vou mudar as variáveis, né? Os coeficientes, na verdade. Aqui eu tenho o B e aqui eu tenho o C. Certo. Então, o que a input vai fazer para a gente, pessoal? Além de mostrar, quando a gente vai executando, na verdade, a linha 4, além de ela mostrar essa string aqui, ela vai deixar o nosso cursor piscando lá na command window, sinalizando que o MATLAB está esperando que um dado seja digitado para que, como retorno da função input, ele seja armazenado na variável A. Então, eu tanto vou mostrar essa string, quanto o input vai deixar o cursor esperando um dado ser retornado para a variável A. Quando eu der Enter, então, após ter digitado esse dado, o valor vai estar armazenado dentro de A. Mesma coisa vai acontecer em B e também em C. Vou pedir agora a execução desse nosso programa, após feitas as modificações, para vocês verem os resultados. O poder que a DISP tem, tanto o input tem, quanto também o fprintf. Então vamos lá, pessoal. Vou salvar novamente aqui o nosso código, porque eu fiz uma alteração. Então, cliquei aqui em salvar, salvou. Vou pedir agora a execução. Então, ó, aqui ficou a nossa saída como um título, né? Na verdade, eu vou começar aqui de cima. Esse é o nome do nosso programa, já tinha sido estabelecido. Aqui vocês estão vendo o título que a gente deu à execução do nosso programa. A gente utilizou a função DISP para essa saída de tela. E aqui vocês já estão vendo a execução da linha 4. O input tanto mostrou essa string, quanto está deixando o nosso cursor aqui piscando, para que eu passe um dado para a variável A. E aí eu vou colocar novamente 1. Dei Enter, ele já está executando aqui a linha 5, ou
seja, mostrou a string, está esperando eu passar um valor para B, o valor que eu vou colocar 3 novamente, e a mesma coisa aconteceu para C, eu vou colocar -4. E aí, ó, MATLAB instantaneamente já calculou para a gente, mostrou aqui, ó, vou voltar aqui embaixo na linha 15. Ele mostrou para a gente a string, raízes calculadas, onde eu tinha porcentagem F, ele mostrou o dado armazenado em x1, tá aqui na command window, e na sequência mostrou o dado armazenado em x2, tal qual a gente solicitou quando criou o programa dessa forma. Então, pessoal, não vou prolongar muito nosso vídeo, vai ficar grande demais. Então, vou encerrar nossa aula aqui. Pessoal, foi um prazer estar com todos vocês e muito obrigado. Nos encontramos na próxima aula.